Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Advanced Wound Solutions. Eu, professora Viviane Carvalho, tenho muito prazer em dividir esse espaço com vocês. Nós não poderíamos deixar de responder aos inúmeros questionamentos recebidos durante essa semana sobre o curativo roxo que está sendo usado sobre a ferida operatória do ex-presidente, conforme mostra essa imagem, assim como as imagens que estão no perfil dele nas suas redes sociais. Na realidade, isso não é um curativo, e sim um dispositivo de terapia por pressão negativa ou terapia por pressão subatmosférica. Nesse caso clínico apresentado no slide anterior, nos referimos à terapia por pressão negativa incisional. Desde 1995, quando foi lançada comercialmente lá nos Estados Unidos, a terapia por pressão negativa, ela tem passado por diversas modificações, desde seu equipamento ter ficado menor, mais leve, ter ganho um software mais intuitivo, assim como ter sido acrescido de novas indicações clínicas. Como uma breve recordação, nós, por meio deste infográfico, podemos dividir em dois grandes braços: os efeitos da terapia por pressão negativa, tradicional ou convencional, quando aplicado ao leito de uma ferida. Se por um lado aqui vamos olhar para o lado esquerdo da tela, a macrodeformação reduz a área da ferida, reduz o edema local e remove pela força de sucção, os detritos e o exudato desse leito, olhando pelo lado direito da tela, a microdeformação vai estimular de maneira mecânica as células envolvidas no processo de cura da lesão, aumentando a concentração dos fatores de crescimento, aumentando a proliferação dos tipos celulares envolvidos, promovendo angiogênese e formação do tecido de granulação. A terapia por pressão negativa, ela é sempre um motivo de estudo, afinal de contas, ela foi, há 30 anos e vem sendo ainda, claro, hã, um 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 divisor de águas no tratamento de feridas de alta complexidade. Em 2023, esse grupo de pesquisadores publica na Expert Review, Molecular Medicine, hã, essa função para além daquilo que nós estávamos acostumados a ler sobre a pressão negativa, mostrando que ela também tem a capacidade de modular as citocinas locais, conferindo a esse equipamento, conferindo a esta modalidade terapêutica, um perfil anti-inflamatório. Quando nós procuramos enxergar o papel da terapia por pressão negativa na atualidade, aí vamos nos focar no ano de 2025, como nós devemos enxergar isso? Como uma estratégia de temporização. Que tempo eu estou me referindo? Eu estou me referindo ao tempo de preparo do microambiente dessa ferida, seja para receber um tratamento mais conservador, por meio de outros curativos, outras coberturas, por exemplo, ou ainda pelo fechamento definitivo cirúrgico que pode ser promovido para essa ferida. Ou seja, toda a inovação tecnológica, com o passar do tempo, com o maior conhecimento do seu mecanismo de ação, de suas indicações clínicas, com a experiência dos profissionais de saúde, ela acaba ganhando novas indicações e traz consigo quebra de antigos paradigmas. Para, de uma maneira mais resumida e de maneira didática, eu vou colocar 5 opções que nós temos para resolver, para promover o fechamento de uma ferida. Desde o fechamento primário, por meio de uma sutura cirúrgica, o fechamento por segunda intenção,
que geralmente acontece quando essa sutura não dá certo e eu preciso passar pelo processo de cicatrização, ou quando nós, né, que lidamos com essas feridas todos os dias, temos feridas crônicas, feridas de difícil cicatrização e que nós lutamos e nós investimos recursos para que elas fechem por segunda intenção. Depois, subindo essa escada ou escala hierárquica de possibilidades de fechamento das feridas, nós temos os enxertos de pele, os retalhos locais e os retalhos livres ou retalhos microcirúrgicos. Mas, mesmo quando pensamos nessas feridas fechadas por primeira intenção, ou seja, elas foram operadas e elas foram fechadas por um cirurgião, ou quando é feito um retalho local, ou quando é feito um retalho microcirúrgico, que obrigatoriamente essas áreas passarão por uma sutura também. Essas áreas, embora fechadas, elas podem sofrer algum tipo de complicação no período pós-operatório. E de quais complicações nós estamos nos referindo? A formação de um seroma, hematomas, essa ferida pode se infectar, essa ferida pode apresentar deiscência, uma exacerbação do processo cicatricial, pode haver áreas de necrose, a formação de uma fístula e até mesmo, em casos mais graves, a evisceração. Então, os pesquisadores ao redor do mundo, eles investem tempo, dinheiro, e muito fosfato, muita inteligência na tentativa de descobrir cada vez mais procedimentos, técnicas, dispositivos, equipamentos, para que nós, uma vez que nos deparemos com essas situações, tenhamos possibilidades de resolvê-las. E a terapia por pressão negativa incisional vem, vem nos socorrer justamente nessas situações. Então, qual a ideia, qual é o mecanismo geral de ação para uma ferida operatória fechada? Quando nós aplicamos o dispositivo de terapia por pressão negativa adequado, há uma oposição de forças por parte desses curativos. Vamos olhar aqui lado esquerdo e lado direito. Essa oposição de forças vai reduzir a força têncil que existe por conta da passagem do fio cirúrgico naquela área. E quando essa força têncil, ela se, ela se torna dominante, essa ferida tende a fazer uma deiscência. Então, por isso é preciso gerenciar essa força de tensão da sutura para que nós evitemos esse problema. E a terapia, então, se mostra uma saída para isso, uma vez que essa força, ela não fica restrita à superfície da ferida, ela também se estende às camadas mais profundas, como a derme, como o tecido celular subcutâneo e também como a camada muscular. Ainda, ela tem a capacidade de incrementar a drenagem pelo sistema linfático, diminuindo os efeitos da formação de um edema indesejável nesse local e mantendo uma perfusão sanguínea ideal nessa região. Aqui eu desenhei um infográfico em português para que a gente tenha uma visão geral, de todos os efeitos da pressão negativa incisional, sempre com vista, sempre com um maior objetivo para a redução do risco de infecção do sítio cirúrgico, que na maioria das vezes é a complicação mais frequente e com um elevado índice de morbimortalidade para os pacientes. Mas é preciso avançarmos e entendermos
de maneira crítica o que os artigos, o que os pesquisadores têm nos trazido em relação ao uso dessa tecnologia, e aqui nesse momento eu vou me valer exclusivamente para a terapia por pressão negativa voltada às incisões cirúrgicas fechadas. Então, nesse artigo de 2022 da New England Society for Vascular Surgery, uma meta-análise mostrando os efeitos profiláticos da terapia por pressão negativa incisional em feridas na região da virilha, que é uma região de muito acesso por esses cirurgiões, né, pelos cirurgiões vasculares, para que possam realizar os seus procedimentos cirúrgicos com finalidades diagnósticas e curativas também. 8 ensaios clínicos randomizados e controlados foram inclusos nessa meta-análise. Aqui a análise qualitativa, onde eu estou passando o laser point. Embaixo, um dos gráficos de árvore da meta-análise, mas vamos nos direcionar à interpretação dos resultados. Então, 8 ensaios clínicos em que envolveram 1.125 incisões, nas quais 555 foram cobertas pela pressão negativa de feridas para incisões fechadas. E no seu grupo controle 570 receberam os curativos convencionais, desde gaze, seca a filmes transparentes, a terapia por pressão negativa para incisão de feridas fechadas foi associada à redução significativa na taxa de infecção do sítio cirúrgico. O que eu gostaria de trazer aqui, né? O que significa a interpretação desses dados estatísticos? Ter um odds ratio, ou seja, uma taxa de chances, uma taxa de probabilidade de 0,39, significa que os pacientes que receberam a terapia por pressão negativa para incisão fechada tiveram 61% menos chance de apresentar complicações no sítio operatório. Então, o uso desse tipo de terapia nas incisões cirúrgicas foi associado a uma redução estatisticamente significativa nas complicações do sítio operatório, com mais de 60% de diminuição no risco, com alta confiança nos resultados, trazidos aqui por esse dado importantíssimo desse documento. Vamos nos encaminhar para um segundo estudo. Esse estudo, um estudo de 2023, publicado na eClinical Medicine, que é uma revista que faz parte do grupo Lancet, em que também foi feita uma meta-análise, porém essa meta-análise ela foi feita com o intuito de fazer uma atualização, pois as antigas meta-análises a respeito da terapia por pressão negativa incisional já fazia um certo tempo e novos ensaios clínicos foram desenvolvidos, então o grupo sentiu necessidade de atualizar as revisões anteriores e as meta-análises anteriores. Dessa forma, 39 ensaios foram incluídos nessa nova meta-análise, publicada então em 2023, e nesse documento, os autores, inclusive, citam que a diretriz da Organização Mundial da Saúde, que foi publicada em 2018, já trazia como sugestão o uso da terapia por pressão negativa incisional em feridas com alto risco para desenvolver alguma complicação. Porém, ainda em 2018, a qualidade geral dessas evidências não era suficientemente adequada para uma indicação mais incisiva. Todavia, a partir dessa, então, desse update que eles chamaram, dessa atualização, essas evidências, esse quadro mudou. Esse quadro agora mudou. Por quê? 13.744 pacientes, incluídos em 57 ensaios clínicos, mostraram
uma alta evidência de qualidade, né, uma evidência de alta qualidade, com benefício significativo da pressão negativa incisional sobre curativos padrão para a prevenção da infecção do sítio cirúrgico em todas as classificações de feridas. Ou seja, né, não há agora mais vamos colocar a palavra desculpa para se dizer que não existem evidências suficientes ou que as evidências não são robustas para a implementação da terapia por pressão negativa em feridas cirúrgicas, principalmente de alto risco, após a realização desse estudo. E então, eles discutem que talvez ainda essa indicação em massa, vamos colocar assim, ainda não tenha acontecido, porque as pessoas ainda estão presas aos estudos anteriores a essa meta-análise de 2023, a esta atualização de meta-análise de 2023. E agora eu vou me encaminhando para o fim dessa apresentação, mas eu preciso antes falar sobre esse artigo, no qual os autores, já em 2015, não é um artigo tão recente, 2016, perdão, publicado na Plastic Reconstructive Surgery, eles trazem a discussão sobre a complexa reconstrução da parede abdominal, frequentemente associada às elevadas taxas de complicações no período pós-operatório, em especial as infecções do sítio cirúrgico. Então, aqui, como objetivo, os autores tiveram ah, a meta, né, de avaliar se a terapia por pressão negativa incisional ela foi economicamente viável em relação ao mecanismo de ação e a evitar as complicações do pós-operatório. Nós já vimos que sim, que ela já está estabelecida. Todavia, nesse aspecto, esse artigo ele é diferenciado. Então, vamos entender o que, que eles fizeram. Fizeram uma análise de custo-utilidade em uma amostra de pacientes com alto risco para o desenvolvimento de infecção do sítio cirúrgico, pacientes tabagistas, pacientes com quadros associados ao diabetes, à obesidade, então, pacientes que de acordo com as ferramentas de classificação de risco para a infecção da ferida operatória, eram considerados pacientes com esse perfil. E a meta-análise, então, comparou a terapia de pressão negativa de incisão fechada com os curativos padrão. Eles incluíram 5 estudos, né? É um estudo de 2016, os quais incluíram 829 pacientes que foram submetidos à reconstrução da parede abdominal, 260 se valeram da terapia, contra 569 que usaram os curativos padrão. Então, como resultados desse trabalho, nós temos que a taxa de infecção do sítio cirúrgico no grupo terapia por pressão negativa foi de 13,54% contra 23,97% dos curativos padrão. O custo, se caso acontecer uma infecção do sítio operatório, ele fica por volta de 20.785 dólares para se tratar a infecção. Ao utilizarmos a terapia por pressão negativa para incisão, esse custo ele cai para 4.220 mil dólares, 4.220 mil dólares, contra 5.766 dólares dos curativos tradicionais. Ou seja, a análise desse trabalho permitiu a conclusão de que a terapia por pressão negativa incisional, ela foi uma estratégia dominante, ela foi uma estratégia eficaz e mais barata quando comparado aos curativos mais tradicionais utilizados para a cobertura dessas feridas operatórias. E ainda, por meio desses cálculos feitos
Por um estudo, por essa análise de custo-utilidade, foi possível ainda, estabelecer que a terapia por pressão negativa permanece custo-efetiva se a taxa de infecção do sítio cirúrgico for superior a 16,4%, além de um ganho de 0,024 anos de vida para as pessoas que se valeram deste recurso, desta modalidade terapêutica. Eu agradeço a atenção de vocês e até um próximo vídeo do canal Advanced Wound Solutions. Muito obrigada.